Fala, torcedor vascaíno! Infelizmente, o Vasco começou o Campeonato Brasileiro da pior forma possível. O Gigante da Colina perdeu para o Mirassol por 2-1 de virada. E claro, a revolta tomou conta da torcida. Mas eu já vou te adiantar uma coisa. Talvez o verdadeiro culpado dessa derrota não seja quem você está pensando. O Vasco até começou bem a partida, saiu na frente com um belo gol de cabeça de Felipe Coutinho. Mas aí o roteiro começou a desandar. O Mirassol chegou ao empate em um lance infeliz. O atacante cabeceia, a bola bate no joelho de Cuesta e morre dentro do gol. Um gol contra, daqueles que muda completamente o clima da partida. E no início do segundo tempo veio o pior momento do jogo, uma falha bizarra na defesa do Vasco. Erro coletivo na saída de bola e a virada do Mirassol estava consumada. A partir dali acabou o jogo? Não, mas acabou a paciência de muita gente. Logo após o apito final, praticamente toda a imprensa caiu em cima de Fernando Diniz. O discurso foi o de sempre, que o estilo de jogo dele é previsível, que todo mundo já sabe como o time joga, que essa saída curta é ineficiente. Mas eu te pergunto, torcedor vascaíno, com toda sinceridade, você realmente acha que o maior culpado dessa derrota foi Fernando Diniz? E é aí que entra a necessidade de fazer uma análise justa da partida e não apenas olhar para o placar. O primeiro tempo foi equilibrado, o Vasco competiu, criou, e se não fosse o erro do Cuesta, teria ido para o intervalo em vantagem. No segundo tempo, mesmo após sofrer a virada, o que se viu foi um Vasco dominante. O Mirassol, depois do segundo gol, praticamente não jogou mais. O jogo virou ataque contra a defesa. O Vasco martelando, pressionando, rodando a área e não conseguiu empatar simplesmente por falta de eficiência no ataque. O segundo gol foi sim uma bizarrice na saída de bola, mas é importante deixar algo muito claro. Em vários momentos do ano passado, o Vasco saiu jogando com lançamentos longos. Essa narrativa de que Diniz proíbe chutão não é totalmente verdadeira. O problema é que quando o erro acontece com um time do Diniz, tudo vira um escândalo. Os erros são ampliados, exagerados, justamente pela fama que ele carrega. E vamos ser justos, os jogadores também têm e muita culpa nisso. Puma Rodrigues, por exemplo, errou passes simples durante a partida, comprometendo a saída de bola e gerando situações perigosas para o adversário. Lucas Piton vem sendo bastante criticado também, e é verdade que ele deu um passe na fogueira que acabou originando o segundo gol, mas não dá para jogar toda a responsabilidade nas costas dele. Toda a defesa falhou naquele lance, foi um erro coletivo. E para quem só gosta de criticar, é bom lembrar de um detalhe que muita gente ignora. O primeiro gol do Vasco nasceu justamente de uma pressão alta. O Mirassol tentou sair jogando e o Vasco pressionou, roubou a bola e marcou. Ou seja, todos os times erram na saída de bola. A diferença é que quando é com o Diniz, o erro vira manchete, vira meme, vira crise. Agora existe sim um ponto onde o Fernando Diniz errou e precisa ser dito. Matheus França não é um jogador que entra em campo com expectativa neste momento. Ele não está bem, não sabe se o problema é psicológico, físico ou técnico, mas a verdade é que ele não está rendendo. Entrou no segundo tempo como opção ofensiva, quando o Vasco precisava desesperadamente de um gol. Infelizmente, atrapalhou mais do que ajudou. O Diniz é um treinador que gosta de dar oportunidades, isso é fato, mas em um jogo como o de ontem não dá para colocar toda essa responsabilidade em um jogador que claramente não vive um bom momento. Futebol é dinâmico, poderia ter dado certo? Poderia, mas não deu e as críticas só aumentaram. Outro ponto que ficou escancarado é algo que a gente já vem falando desde o ano passado. O Vasco precisa ir ao mercado, o elenco é limitado, não existe reposição à altura para o time titular. Ontem entraram dois meninos, João Vitor, que foi muito bem, e Andrei, mas são jogadores em formação que ainda precisa de tempo.
não dá para jogar essa responsabilidade toda em cima deles. O Vasco até se mexeu no mercado, contratou jogadores como Rojas e Inestrosa, que não puderam atuar ontem. São nomes que vêm para somar, e ficou claro o quanto é urgente regularizar a situação desses atletas para que eles possam jogar o quanto antes possível, e ficou ainda mais evidente a necessidade de um centroavante. Não dá para confiar apenas em GB e Matheus França. Bremer chegou para ser titular, mas o Vasco precisa de mais um nome de confiança. GB e Matheus França podem ser opções pontuais em situações específicas, mas não dá para colocar o peso de gols e resultados neles. Eu sei, torcedor vascaíno, a derrota dói porque dava para sair com um resultado melhor, mas o campeonato está apenas começando, ainda tem muita bola para rolar e, sinceramente, eu acredito que esse pode ser um ano de muitas vitórias para o Gigante da Colina. Então, se você quer acompanhar tudo, se você quer ver o Vasco reagir, se você quer ver o Vasco não perder mais nenhuma partida nesse campeonato brasileiro, já se inscreva no canal e deixe aquele like para fortalecer. Fica com Deus e até o próximo vídeo.